Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre a primeira bem-aventurança, considerando o Evangelho de Mateus. Então, estamos falando sobre Mateus no capítulo 5, versículo 3. Só recordando, o nosso estudo de introdução às bem-aventuranças, são virtudes, e hoje nós começaremos a trabalhar a primeira virtude, que são os pobres em espírito. Então, está lá em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui nós temos que entender o que seriam os pobres em espírito e o reino dos céus, e por que esta é a primeira bem-aventurança. Então, pobres em espírito, nós podemos entender relacionado à virtude da humildade. Então, aqueles que são humildes, e nós veremos por quê, conseguirão chegar, ou dele será o reino dos céus. Então, pobres em espíritos não quer dizer com relação à situação financeira de ninguém. Não estão falando dos pobres, e sim os pobres em espíritos, os que se fazem humildes. E aí nós precisamos, então, entender o que é a humildade. Porque a humildade, infelizmente, muitas vezes é associado à questão financeira. As pessoas falam, olha, fulano de tal é humilde, mas não no sentido de estado de espírito, virtude, e sim em condição de pobreza. Então, a humildade, ela vem de uma palavra, humus, e nós conhecemos essa palavra humus porque utilizamos o humus para, por exemplo, adubar o nosso jardim. Então, a palavra humildade, em sua origem, que significa humus, ela quer dizer terra fértil. E aí a terra é fértil para receber sementes novas, para receber boas sementes. Então nós podemos entender como sendo aquela condição do ser de estar aberto para o novo, de estar aberto para uma mudança, porque aquele coração, ele está fértil, está preparado para receber algo novo. Então esse é o primeiro significado da palavra humus. Nós temos um outro também, que é filhos da terra, que quer dizer o quê? Que todos nós somos filhos da terra. Todos nós viemos da terra e voltaremos à terra. Então, aqui é no sentido de não se sentir superior aos demais. Então, a pessoa que é humilde, ela sente de igual para igual aos outros, nem maior nem menor do que ninguém, porque somos todos iguais. É claro que em algumas condições passamos por experiências diferentes, mas somos considerados todos iguais, todos filhos da terra. Então, aquele que é humilde, que é pobre em espírito, é aquele que é aberto para o novo, para a mudança, e aquele que se coloca sempre de igual para com os outros, Então, esse que é o verdadeiro significado. Por que, então, que essa é a primeira bem-aventurança? Porque a humildade, ela é a primeira virtude que nós devemos conquistar rumo à bem-aventurança. Por que isso? Porque, por exemplo, se eu sou orgulhoso, eu não estarei aberto, que é um dos significados, para a minha mudança. Enquanto eu não me fizer humilde, nós não nos reconheceremos como pessoas com dificuldades, pessoas com defeitos, pessoas que necessitam de uma mudança, de uma mudança de conduta, de uma mudança de hábito, mudança de conceitos. Então, sem a humildade, não é possível nós entendermos ou nos conhecermos para que possamos, então, iniciar
esse roteiro, esse trajeto rumo ao reino dos céus. Então, com a humildade, a gente se torna aberto, e aí nós podemos, então, aceitar os nossos erros, aceitar os nossos defeitos e trabalhar para combater as nossas más inclinações ou as nossas más tendências. Então, esse é um pré-requisito para a evolução, é um pré-requisito para a busca do reino dos céus. Então, quando uma pessoa orgulhosa, por exemplo, erra, ela não aceita o erro, ela culpa os outros. Portanto, não se faz necessário na sua cabeça a mudança de sua conduta, porque não existiu o erro. Já o humilde, ele está aberto, ele reconhece e está disposto a mudar. Outro ponto importante é o reino dos céus. Existe estudo específico aqui no site sobre esse tema, mas nós vamos, de uma forma mais resumida, também abordar aqui. O reino dos céus, e isso está lá em Lucas também, ele não é um local. Nós temos que entender como o reino dos céus um estado, uma condição espiritual interna. Não é um local externo, um local físico. Com algumas virtudes que nós vamos adquirindo e buscando, na qual a humildade é pré-requisito, nós, quando tivermos essas virtudes, nós estaremos nos sentindo num estado de paz, de bem-aventurança, de felicidade. Então, o reino dos céus é uma condição, porque em outra passagem Jesus fala assim, olha, o reino dos céus não vai estar ali, não vai estar aqui, ele está dentro de cada um de vocês, está em nosso coração. Então, o reino dos céus é um estado de espírito que, conforme nós formos evoluindo, conquistando as virtudes, aprendendo o que é amar, nós nos sentiremos cada vez mais felizes, cada vez em mais paz e, portanto, alcançaremos esse estado que é considerado o reino dos céus. Mateus, ele normalmente falava reino dos céus para evitar dizer o nome de Deus, né? Mas os outros evangelistas já nos dizem o reino de Deus, que seria o mesmo significado. Então, com esses novos conceitos, nós podemos entender bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, como bem-aventurados os humildes, os que estão abertos a ver os seus próprios erros, aqueles que se colocam numa situação de igual para igual com os outros, porque deles será o reino dos céus. Uma vez que eles se fazem abertos para essa mudança, para a conquista de novas virtudes, para o progresso espiritual, em breve o reino dos céus será deles. Caso contrário, permaneceremos estagnados e sofreremos por causa das nossas escolhas. Então, nós agradecemos pela atenção e a paciência dos nossos ouvintes e desejamos a todos um dia de muita paz e de muita luz. Obrigado.